Antes de ler o texto da palavra, hoje eu vou fazer um pouco diferente. Nós vamos fazer uma leitura da pergunta e resposta 85, do Dia do Senhor 31, que fala sobre as chaves do reino dos céus, como é que Deus abre o reino para os que creem, como ele fecha para os que não creem. É por meio da pregação da palavra e da disciplina cristã. E essa disciplina envolve, antes da participação dos oficiais, a igreja, os membros. Nós devemos primeiro ser disciplinados espiritualmente, mas também disciplinar uns aos outros no amor de Cristo. A pergunta 85 diz assim: como se fecha e se abre o reino dos céus pela disciplina eclesiástica? A resposta diz: de acordo com o mandamento de Cristo, aqueles que se chamam de cristãos, mas que se mostram não cristãos, na doutrina ou na vida, devem ser, em primeiro lugar e de modo fraternal, admoestados mais de uma vez. Se não abandonarem seus erros nem sua impiedade, devem ser denunciados à igreja, isto é, aos presbíteros. Se também não derem ouvidos às admoestações deles, serão proibidos de participar dos sacramentos, excluídos da congregação cristã pelos presbíteros e do reino de Cristo pelo próprio Deus. Serão novamente recebidos como membros de Cristo e da igreja quando prometerem e demonstrarem verdadeiro arrependimento. Até aqui essa leitura. E agora vamos ler o texto. Você, se tiver ainda com a Bíblia aberta, em Gálatas 5 e 6, nós vamos ler o verso 26 do capítulo 5 até o verso 5 do capítulo 6. Gálatas 5, 26. Vamos ouvir a palavra, irmãos. Diz assim, verso 26, do capítulo 5 de Gálatas: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém. Até aqui a nossa leitura da palavra de Deus. Amados no Senhor Jesus Cristo, como é que a Bíblia define um crente cheio do Espírito Santo? O que é que caracteriza alguém que, na verdade, está cheio do Espírito e que anda no Espírito de Deus? Seria alguém que fala línguas estranhas? Ou talvez alguém que recebe novas revelações de Deus? Seria alguém, meus irmãos, que com muita emoção pula, dança, grita na presença do Senhor? Seria esta a definição bíblica de alguém cheio do Espírito e que anda no Espírito? Na verdade, não. Paulo diz em Efésios 5 que uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que fala entre os irmãos com salmos e hinos, que encoraja com a palavra de Deus uns aos outros. Paulo diz que uma pessoa cheia do Espírito é alguém que é grato a Deus em todas as coisas, e é também alguém que é sujeito ao seu próximo no temor de Cristo. E aí ele vai desenvolvendo no capítulo 5, mostrando que a mulher cheia do Espírito é aquela que é submissa ao seu marido, e o marido cheio do Espírito é aquele homem que ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. E assim ele continua falando. Os filhos cheios do Espírito são aqueles que honram e obedecem aos pais, e os pais cheios do Espírito são aqueles que conduzem seus filhos na admoestação e no caminho do Senhor. Então, ser cheio do Espírito Santo, irmãos, não tem nada a ver em você passar por uma experiência mística, como falar em línguas que ninguém entende, mas significa sim você cultivar na sua vida do dia a dia um relacionamento marcado pelo amor com os seus irmãos,
e com todos aqueles que lhe cercam. Afinal de contas, o amor, Paulo vai dizer, é o fruto do Espírito, é o primeiro fruto do Espírito que deve se manifestar na nossa vida. Então, aquele que é cheio do Espírito, ele vai andar no Espírito. E andar no Espírito, a palavra andar, ela traz a ideia de procedimento, conduta. Então, a sua vida, ela é conduzida, o seu comportamento, a maneira como você se relaciona com as pessoas, é conduzida pelo Espírito Santo, pelo poder, a graça e a presença do Espírito Santo na sua vida. Agora, isso é um desafio para nós, andar no Espírito, manifestar o fruto do Espírito. É sempre uma luta diária, porque Paulo vai dizer aqui, o contexto que Paulo nos traz aqui de Gálatas é aquela luta que todos nós enfrentamos no dia a dia da nossa fé. A luta entre andar no Espírito ou satisfazer os desejos da carne. A luta entre fazer a vontade de Deus, afastando-se das obras da carne, e a luta de andar de acordo com a vontade de Deus. Esse é um conflito presente na nossa vida. E nós somos chamados aqui pelo apóstolo Paulo a deixar as obras da carne, aquele estilo de vida marcado pelo pecado que outrora nos conduzia, e agora, cheios da graça de Deus, transformado pelo Espírito, ele diz, andai no Espírito. E esse andar no Espírito, irmãos, ele envolve, e o contexto vai dar muita ênfase nisso, de Gálatas 5 e 6, envolve os nossos relacionamentos pessoais. E de um modo especial, o nosso relacionamento com os nossos irmãos e irmãs na fé. E esse relacionamento ele deve ser marcado pelo amor fraternal. É fácil para mim falar sobre o amor, é fácil para os irmãos ouvir e cantar sobre o amor, mas o difícil mesmo para nós é mostrar o amor na nossa vida do dia a dia. Mas Paulo vai nos ajudar com instruções práticas, claras, de como viver uma vida de amor em nossos relacionamentos, uma vida dominada pelo Espírito Santo. E ele fala de duas coisas, irmãos. Uma que nós devemos evitar, ele diz aquilo que nós devemos deixar de fazer, se queremos de fato andar no Espírito, amando o nosso próximo, e aquilo que nós devemos fazer, o que é que nós devemos buscar para ser uma bênção para o nosso irmão. Então vamos olhar no nosso texto essas duas coisas aqui. Primeiro, o que você deve deixar de fazer para que o seu irmão seja abençoado com a sua presença. No verso 26 do nosso texto, aqui do capítulo 5, Paulo ele nos dá um mandamento negativo, aquilo que nós não devemos fazer. Ele diz assim, logo depois que ele diz que devemos andar no Espírito, nós que agora em Cristo estamos numa nova vida, né? Em Cristo, ele diz, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Paulo diz aqui, não se deixe possuir de vanglória. Essa palavra, vanglória, ela traz a ideia de uma pessoa que tem uma opinião vazia acerca de si mesmo. Um pensamento vão, inútil, acerca de si. É uma pessoa que ela se ilude acerca dela mesma. É uma pessoa que se convence de si mesma e se acha melhor e superior do que outras pessoas. Então, quando nós, irmãos, nos convencemos de nós mesmos, ao mesmo tempo em que nos achamos superiores aos outros, certamente os nossos relacionamentos, ele não será nada agradável. Nós não vamos trazer nada de bom e de positivo para outras pessoas se nós somos possuídos de vanglória, um pensamento falso acerca de nós mesmos. Então Paulo está dizendo aqui que aqueles que estão cheios de si mesmo, aqueles que são inclinados a pensar mais em si do que no outro e se achar melhor do que os outros, e aqui pense, por exemplo, um exemplo claro na Bíblia, os fariseus, se achavam mais santos do que os outros e humilhavam os outros até. Então, uma pessoa que tem esse pensamento elevado acerca de si, um pensamento até falso acerca de si, ela vai cometer dois erros. E é o que Paulo diz aqui: provocar uns aos outros ou invejar uns aos outros. Primeiro, ele fala sobre provocar. A pessoa que é vangloriosa, ela
provoca. E essa palavra, esse verbo, ele quer dizer, literalmente, desafiar alguém para uma luta, para uma competição. É a ideia de Paulo aqui. Então significa que uma pessoa, ela orgulhosa, né, de si mesma, ela se acha tão superior a outros, que ela tem prazer de mostrar que ela é maior do que o outro, para humilhar o outro. Essa é a ideia do que ele fala aqui de provocar. Mas também ele fala de invejar uns aos outros. Ou seja, ter ciúme de outras pessoas, por causa dos dons daquela pessoa e das realizações daquela pessoa. Isso está muito claro também na vida dos fariseus, a inveja que eles tinham de Cristo, e isso levava eles a provocar a Cristo, muitas vezes. Então, quando a gente possui esse pensamento, né, é dominado por uma espécie de vanglória, isso significa que você é motivado por duas situações distintas. Ou por um sentimento de inferioridade, ou um sentimento de superioridade a outros. Isso não deve fazer parte na nossa vida, porque se você se considera superior aos outros, então você vai provocar os outros, para mostrar que você é melhor do que eles. E se você tem uma ideia inferior acerca de você mesmo, você vai invejar o outro, porque você acha ele superior e melhor do que você. Então, o erro está numa ideia errada de quem você é em Cristo. E você tem que ter uma ideia bíblica de quem você é, e nós vamos ver isso aqui. Então, aqueles que andam no Espírito Santo, irmãos, eles crucificaram as obras da carne em Cristo Jesus. E eles crucificaram a vanglória, esse pensamento elevado acerca de si mesmo, esse autoconvencimento acerca de si mesmo. E o que é que Paulo vai dizer na palavra de Deus? Por exemplo, lá em Romanos 12, ele vai dizer que nós devemos pensar acerca de nós mesmos com moderação, com discernimento, e ter consideração pelos outros. O que é que Paulo vai dizer aos filipenses? Paulo vai dizer que nós devemos considerar até os outros superiores a nós e ter disposição de servir aos outros. Então, resumindo aqui, para ficar bem claro para nós, a vida cristã, a vida de um crente que anda no Espírito, ela é governada não por provocações, não por invejas, mas pelo serviço ao próximo, o desejo de servir ao próximo. Então, o cristão, ele não chega para o seu próximo assim e diz: eu sou melhor do que você, e eu vou provar que eu sou melhor do que você. Isso é provocar, motivado pela vanglória. Ele também não chega e diz: olha, você é melhor do que eu, então eu não gosto disso, eu tenho inveja disso. Não, também não é essa a ideia. Mas o crente diz: você é uma pessoa importante para mim, e o meu desejo é servir a você. É o privilégio para mim poder servir a você. Essa é a ideia do crente, é como o crente deve ver a si mesmo diante de Deus. Então a primeira coisa que eu tenho que evitar é a vanglória, a provocação ao outro e a inveja. Mas agora Paulo vai, a partir do capítulo 6, dar instruções positivas, aquilo que eu devo cultivar no meu relacionamento com o meu próximo. E nesse contexto aqui, irmãos, o ponto central desse sermão aqui, dessa pregação, está no versículo 2 do capítulo de número 6. E eu quero ler novamente para os irmãos esse versículo. O que é que Paulo diz aqui? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que é que esse texto, esse versículo nos ensina, irmãos? Primeiro, há duas verdades nesse texto, nesse versículo. Primeira verdade é que todos nós temos cargas. E aqui cargas, entenda-se, problemas, preocupações, aflições, dificuldades na vida. A segunda verdade é que Deus não deseja que você carregue o fardo sozinho, o fardo das suas dificuldades sozinho. Por isso, a instrução é: levai as cargas uns dos outros. Mas o que é que muitas vezes acontece na nossa vida? Acontece que nós queremos carregar o nosso fardo sozinho. Às vezes nós achamos que somos fortes demais,
Ou talvez a gente pense assim, eu não quero aborrecer a igreja, eu não quero aborrecer o meu irmão na fé, e nem muito menos os oficiais, com os meus problemas, com as minhas dificuldades. Mas isso não é uma atitude correta, porque a Bíblia, ela fala de uma interdependência, que nós dependemos uns dos outros na vida cristã. Essa expressão, uns aos outros, ela acontece várias vezes no Novo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo, que nós devemos amar uns aos outros, edificar uns aos outros, consolar uns aos outros, admoestar uns aos outros, e por aí vai. Então, é um erro você pensar assim, eu vou carregar o meu fardo sozinho, não quero que ninguém se preocupe comigo. Mas também tem um outro erro, que é o seguinte: você deposita os seus fardos aos pés do Senhor, você crê que Deus é suficiente para cuidar de você, até aqui tudo bem, mas qual é o erro que você comete? É que você acha que é um sinal de fraqueza da sua parte pedir qualquer tipo de ajuda a outras pessoas. Parece até piedoso, eu preciso, só Deus vai cuidar de mim, eu não preciso da ajuda de ninguém, Deus vai cuidar de mim. Mas também é um erro, irmãos, pensar dessa maneira. É claro que Cristo é suficiente, é poderoso para carregar o fardo da nossa vida. Na verdade, Ele já carregou o fardo do nosso pecado. E é correto, sim, você lançar o seu fardo, os seus problemas e ansiedades aos pés de Cristo. Ele não disse, venham a mim cansados e sobrecarregados? O apóstolo Pedro não disse, lançai sobre Deus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós? É correto pensar assim, mas é um erro você fazer isso ao mesmo tempo em que você nega que outros irmãos lhe ajudem nesse compartilhar do fardo. Porque Cristo morreu exatamente para quê? Cristo não morreu somente para levar eu e você para o céu. Cristo não morreu somente para perdoar o seu pecado e o meu pecado. Ele morreu na cruz do Calvário para nos tornar um só, para nos unir uns aos outros e para que sejamos uma bênção uns para os outros na caminhada da fé. Veja, irmãos, teve um crente, assim, que pela graça de Deus era um homem forte, piedoso, corajoso, dedicado a Deus, do que o apóstolo Paulo. Leia sobre as suas cartas, leia sobre a vida desse homem, um homem de Deus, um homem piedoso, temente, consagrado à obra de Cristo. Mas Paulo teve também muitas preocupações na vida dele. Ele disse, uma coisa pesa sobre mim, é a preocupação com as igrejas de Cristo. A igreja de Corinto deu muita dor de cabeça ao apóstolo Paulo. Basta ler a primeira carta de Corinto. E Paulo estava se sentindo, num determinado momento, preocupado com aquela igreja, ele estava com muita pressão em cima dele. E ele vai dizer, assim, ele diz, em tudo somos atribulados. Ele diz, eu estou sofrendo lutas por fora e temores por dentro. Ele tinha lutas por fora, a perseguição, mas também temores dentro dele. Mas aí, o que foi que Deus fez para confortar Paulo, para aliviar a carga de Paulo? Será que Deus mandou um anjo para confortá-lo? Claro que houve situações que um anjo ajudou, como a prisão lá em Filipos. Ele foi libertado pela misericórdia de Deus. Mas veja o que Paulo diz, depois que ele fala que é atribulado, está sofrendo lutas e temores. Ele diz assim em 2 Coríntios 7, 5 e 6. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Então, como é que Paulo alivia o fardo como é que Deus alivia o fardo de Paulo? É trazendo Tito para a sua companhia, é trazendo o seu companheiro e cooperador no Evangelho para encorajá-lo, para dar um ânimo ao apóstolo, ao seu apóstolo. Então, se Paulo precisava, irmãos, do apoio, da cooperação, da presença, do amor de seus companheiros, nós também precisamos do apoio fraternal uns dos outros. Por isso, você não deve tentar carregar o seu fardo sozinho, porque você não vai conseguir. Claro, você ora, busca a graça do Senhor, mas também um irmão na fé que pode lhe ajudar a compartilhar o peso do seu fardo. Sabe por que nós devemos fazer isso? Paulo vai dizer aqui no nosso texto. Sabe por que devemos carregar as cargas uns dos outros? Porque dessa forma, ele diz aqui, vocês estarão cumprindo o quê?
a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo para nós? A lei de Cristo é: amai uns aos outros como eu vos amei. Isso ele disse é o novo mandamento que eu dou a vocês. Amar uns aos outros como eu vos amei. Como é que Cristo nos amou, irmãos? Cristo nos amou carregando o peso e o fardo do nosso pecado na cruz do Calvário. E agora ele nos chama a carregar as cargas uns dos outros. Não carregar o pecado, mas as preocupações, as dificuldades uns dos outros. Paulo já tinha dito em Gálatas 5,14 que amar o próximo é cumprir a lei. Ele disse: amar o próximo é cumprir a lei. Então vejam aqui coisas que são ditas com palavras diferentes. A mesma coisa: amar o próximo, levar os fardos uns dos outros e cumprir a lei. Quer dizer apenas uma coisa: que você deve amar o seu próximo no dia a dia da sua vida. Isso tem a ver com suportar uns aos outros no amor. Isso tem a ver com chorar com os que choram. Isso tem a ver com amparar os fracos, consolar os desanimados na nossa caminhada de fé, ajudar uns aos outros nas provações e tentações de cada um. Então, isso é cumprir a lei de Cristo. Então, se eu tenho conhecimento de que um irmão meu na fé está suportando uma dor muito grande, está carregando um fardo pesado, seja por questão de pecado ou questão de sofrimento, eu não devo me tornar indiferente a isso. Eu não devo fazer como aquele levita e o sacerdote que passou de largo e deixou o homem sofrendo à beira do caminho, o samaritano. Não, o homem que foi assaltado. O bom samaritano foi quem o acolheu e cuidou dele. Mas eu devo me colocar do lado para ajudar a carregar o fardo. Mas se sou eu ou você que está com uma carga pesada, que está suportando uma dificuldade, também eu não devo me orgulhar de achar que eu sozinho vou resolver. Mas humildemente eu devo buscar auxílio do alto, mas também auxílio da comunhão dos santos, dos meus irmãos e irmãs, para que eles me ajudem a carregar o meu fardo juntamente comigo. Por exemplo, quando a gente lê o finalzinho da carta de Tiago, né, irmão do Senhor, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre algum tipo de fardo. Ele fala do fardo do pecado não confessado, de um pecado que ainda não foi confessado, e ele fala também de um sofrimento por enfermidade. E ali ele vai dizer o que fazer quando você tem algum pecado que você precisa tratar na sua vida, quando você está passando por um momento de enfermidade. Qual é a instrução do apóstolo, do irmão de Jesus, Tiago? Ele vai dizer: se tem alguém sofrendo, faça a oração, chama os presbíteros da igreja, ou seja, participação da igreja para orar pelo irmão, para acolher o irmão, para dar o apoio ao irmão doente. Mas também se o problema é pecado, o que é que ele diz? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai para serdes curados. Então, é claro que você confessa o seu pecado a Deus diretamente. Isso você faz e recebe o perdão, como Davi, né, no caso do seu adultério e homicídio. Mas você também pode buscar um irmão na fé, um irmão de confiança, para orar junto com ele. Irmão, eu estou passando por isso. Irmão, eu cometi um erro, eu quero que você ore comigo, ore por mim. Claro que isso deve estar presente na vida dos casais da igreja, mas também entre irmãos e irmãs na fé. Isso é o chamado de Deus, irmãos, para nós. É o serviço do crente, carregar as cargas uns dos outros. Agora, isso não é uma coisa que nós fazemos com a nossa própria força. Isso não é uma coisa que flui de nós mesmos. É o Espírito de Deus que habita em nós, que nos faz agir assim. Por isso que a ordem de Paulo é: andai no Espírito. E andar no Espírito é exatamente isso. Carregar o fardo uns dos outros. Lutero, comentando esse texto, ele escreveu um comentário sobre Gálatas. Ele escreveu assim: os cristãos devem ter ombros fortes e ossos potentes para carregar os fardos pesados de seus irmãos.
É claro que ele não quer dizer que a força está em nós mesmos, mas essa força que Lutero aqui diz que devemos ter, ela vem do alto, ela vem do Espírito de Deus, para nos capacitar a servir uns aos outros, carregar o peso, dividir o fardo pesado uns com os outros. Agora, isso devemos fazer para não enganarmos a nós mesmos. E aí nós vamos para o versículo 3 do nosso texto. Gálatas 6, verso 3, ele diz: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então ele novamente, Paulo se refere ao que ele tinha falado no verso 26, aquela pessoa que é vangloriosa, ela tem um pensamento convencido acerca de si mesma. Então essa pessoa, ela julga ser alguma coisa, mais do que outras. Então, em palavras mais simples, o que é que Paulo está querendo dizer? Que uma pessoa que se convence de si mesma, que está preocupada apenas com a sua autoimagem, que se acha superior a outras, ela só tem olhos para si mesma. Ela jamais vai olhar para o próximo e muito menos ajudar a carregar o fardo do próximo. Então ele está mostrando que quem faz isso está enganando a si mesmo. Primeiro porque está tendo uma visão iludida e errada acerca de si. E segundo, porque essa pessoa não vai ter utilidade nenhuma na congregação. Porque ela não vai servir ao irmão, porque ela se acha melhor e superior, ela acha que não precisa de ajuda e também ela não tem disposição de ajudar o outro. A verdade, irmãos, é que nós devemos entender que em nós mesmos nós não somos nada. Paulo diz aqui, aquele que julga ser alguma coisa não sendo nada, em nós mesmos não somos nada, mas em Cristo nós temos a graça de ter o Espírito Santo. Em nós mesmos, nós somos pecadores, nascidos em pecado, sujeitos à condenação, sem merecimento algum. Não podemos jamais ter a atitude do fariseu da oração, que se achava melhor do que outro, do que aquele publicano. Primeiro nós devemos entender, eu não sou nada em mim mesmo. E quando eu tenho esse entendimento acerca de mim, eu não vou me enganar e nem tampouco vou deixar de ajudar o meu próximo. É por isso que Paulo continua no verso 4, ele diz, verso 4 e 5, ele diz assim: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Precisamos entender aqui para não criar uma confusão aqui, porque parece que Paulo está se contradizendo, né? Ele vai dizer no verso 2, levar as cargas uns dos outros, mas ele diz no final, no verso 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas a gente vai ver o que Paulo está querendo dizer aqui. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que cada um de nós somos responsáveis diante de Deus pelo nosso trabalho e que um dia nós vamos dar contas ao Senhor das nossas obras. Essa é a ideia dos versos 4 e 5. Ele diz, prove cada um o seu labor, ou seja, seja diligente na sua obra, no seu chamado cristão de levar as cargas dos seus irmãos, para que você não se glorie no outro, mas se glorie em si mesmo, no sentido que você se alegra por estar sendo útil na obra de Deus por causa da graça de Deus na sua vida. E aí ele diz que cada um levará o seu próprio fardo. É preciso distinguir aqui, e o original faz isso, a língua grega aqui faz isso. Por exemplo, quando ela fala no verso 2 de cargas, ela está se referindo a uma coisa que é muito pesada, que uma pessoa sozinha não pode carregar. Então, nesse caso, você precisa de ajuda compartilhada para carregar aquele peso, né? Mas a palavra do verso 5, cada um levará o seu próprio fardo, ela traz a ideia de um peso menor, de um peso que dá para carregar sozinho, um tipo de um pacote que você pode carregar. Então, no verso 2, ele está falando levar as cargas uns dos outros, né? Ele fala sobre compartilhar as dificuldades, as lutas da vida uns com os outros. Mas quando ele fala no verso 5, ele fala
que há um fardo que eu e você não podemos compartilhar. E esse fardo é a nossa responsabilidade diante de Deus. Esse fardo quer dizer, irmãos, que no dia do juízo, cada um vai dar conta de si mesmo, e não do outro. Você vai dar conta de você mesmo, perante Deus. Quando ele diz, cada um levará o seu próprio fardo, ele está dizendo que nós daremos contas de nossas obras diante do Senhor. E até aquele copo d'água fria que você deu a alguém vai ser contado. Mas também a nossa omissão vai ser lembrada por Deus, porque a parábola do grande julgamento fala isso. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Mas também tive fome, não me deste de comer. Tive fome, não me deste de beber. Então o Senhor vai levar em conta isso também. Falei correto? Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me destes de beber. Cada um de nós daremos contas ao Senhor das nossas obras. Meus irmãos, para encerrar aqui esse sermão, eu queria concluir com um exemplo prático dado pelo próprio apóstolo Paulo de como nós devemos cumprir a lei de Cristo, carregando as cargas uns dos outros e andando no Espírito Santo. E ele vai dar esse exemplo prático no verso 1 do capítulo 6, que é o que nós vamos fazer essa leitura de novo, e fazer uma conexão com aquilo que nós confessamos aqui no catecismo, sobre a disciplina cristã. Ele vai dizer, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Aqui o apóstolo Paulo mesmo, ele dá uma instrução, levar as cargas uns dos outros, e ao mesmo tempo ele dá um exemplo de como isso pode acontecer na nossa vida. E esse exemplo tem a ver, irmãos, como lidar com o irmão que caiu em pecado, com o irmão que foi surpreendido em alguma falta, em alguma transgressão, em alguma desobediência à palavra de Deus. Isso acontece na nossa vida e pode acontecer conosco, de você surpreender alguém ou ser surpreendido por algum pecado que você cometeu, ou aquela pessoa cometeu. É como o caso daquela mulher que foi flagrada em adultério pelos fariseus, levada a Jesus para ser apedrejada. Ela foi surpreendida numa falta, ela foi flagrada em adultério. E Paulo vai dizer como lidar com uma situação dessas. Pode ser qualquer outro tipo de pecado também. Ele vai nos ensinar como lidar com o irmão que pecou. Então ele vai dizer aqui o que tem que ser feito, quem deve fazer e como fazer. Primeiro, o que é que você tem que fazer se surpreendeu o seu irmão em alguma falta? Pode ser o seu irmão na fé ou alguém da sua família, que também faz parte da igreja. Ele está falando no contexto da igreja. Ele diz, corrigiu. Essa é a ordenança do apóstolo. Corrija esse irmão. E essa palavra, corrigir, ela traz a ideia de colocar em ordem alguma coisa que foi desorganizada. É restaurar a ordem anterior àquilo que foi desorganizado. Então, corrigir aquilo que está errado. É uma orientação positiva de Paulo aqui. Então, se nós apanhamos alguém em alguma fraqueza, em algum pecado, Paulo está dizendo aqui que eu não devo fazer de conta que nada aconteceu, fingir de conta que eu não vi nada, sem querer me envolver. Também ele não está dizendo aqui que eu devo procurar outros irmãos ou ir logo aos oficiais da igreja para denunciar o pecado daquele membro. Ele está dizendo, você, membro, ele diz irmãos, né? Irmãos, se alguém for surpreendido no pecado, corrigi-o. Você deve corrigi-lo. Então a ordenança de Paulo é não fazer um julgamento condenatório àquele irmão, não desprezar aquele irmão porque ele pecou, pode ser até um pecado grave ou escandaloso, mas ele está dizendo, também ele não está dizendo que você deve logo sair por aí denunciando aquele irmão, ou até, caso aquele irmão venha sofrer as consequências do seu erro, você agora vai dizer, bem feito, ele mereceu, ele pecou, ele fez coisa errada, então ele vai colher o que ele plantou.
também isso não é atitude cabível a um cristão. Você não vai fazer fofocas do erro daquele irmão, mas simplesmente você vai ter com ele para corrigi-lo. E essa correção é com a palavra de Deus. Não é você vindo com suas ideias, é você vindo com a Bíblia aberta e mostrando ao irmão, isso que você fez, a Bíblia condena, mas a Bíblia diz o que você tem que fazer agora, se corrigir, pedir perdão pelo seu pecado, voltar ao caminho do Senhor. Novamente Lutero, escrevendo no seu comentário, comentando esse versículo, ele diz assim: vá até o seu irmão, estenda-lhe a mão, levante-o novamente, console-o com palavras brandas e o abrace como uma mãe abraça os seus filhos. Como é que uma mãe abraça seus filhos? Com todo carinho, com toda brandura, com todo apreço, com toda consideração. Jesus dá instruções detalhadas de como isso deve ser feito, por exemplo, lá em Mateus 18, aquilo que é conhecido como a regra de Mateus 18. E qual é a regra de Mateus 18? É aquilo que lemos na pergunta e resposta 85. Ele não diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele, vai conversar entre você e ele, tentar ganhar o irmão de novo, que é levá-lo ao arrependimento. Então, primeiro, isso passa por uma disciplina fraternal. Só depois, se aquele irmão persiste na sua desobediência, é que você vai aos presbíteros da igreja. E aí entra a disciplina eclesiástica. Os presbíteros, aliás, antes disso você ainda chama 2 ou 3 irmãos. Só depois você denuncia a igreja. Não é vindo aqui na frente dizer: o irmão fulano de tal pecou, fez isso e isso de errado. Não, você vai chamar os oficiais para buscar aquele irmão. E o objetivo é um só: corrigir para restaurar. Corrigir o irmão para ganhá-lo de novo para Cristo. Agora, irmãos, se nós cumpríssemos essa regra com mais firmeza, com mais sabedoria, com certeza muitos problemas dentro das igrejas, da nossa própria congregação, seriam solucionados pela misericórdia de Deus. Quando a gente procurasse logo resolver um pecado, né, antes de dormir até, antes de colocar a cabeça no travesseiro, tentar resolver aquele problema, sendo nós o ofendido ou o ofensor. Nós devemos, no caso aqui, devemos corrigir o ofensor, aquele que pecou contra nós, ou alguma coisa que nós tomamos conhecimento daquele pecado. Quem é que deve corrigir? Paulo diz: vós que sois espirituais. Ele não está aqui destacando uma classe de supercrentes dentro da igreja. Vós que sois espirituais, que não quer dizer que os outros não são espirituais. Não, ele está falando de todos aqueles crentes que têm o Espírito Santo e maturidade na vida cristã. Paulo jamais, em nenhum momento, ele vai falar sobre crentes perfeitos, que não pecam. Não existe. Mas ele está falando naquele momento, o irmão que está em pecado, e se você, pela graça, está firme na fé e na obediência, você que está cheio do Espírito Santo, deve procurar aquele irmão que caiu em pecado. E você vai fazer isso com um espírito de brandura. Brandura aqui é a mesma palavra de mansidão lá do fruto do Espírito. O que quer dizer isso? Não é passar a mão na cabeça, não é ser tolerante com o erro, com o pecado, não é dizer a verdade ao irmão. Isso não é ser manso. Ser manso é você ser paciente, reconhecendo que você também é pecador, reconhecendo também que você pode cair em pecado. Então, a mansidão é o exercício da paciência para com aqueles que pecam. Não é repreender com um espírito de rigidez, sendo uma pessoa áspera, mas é ter paciência para que esse pecador seja levado ao arrependimento. Deus não é paciente conosco, irmãos? Quantas vezes nós não ofendemos a Deus e Ele tem compaixão de nós? Cristo não desistiu dos apóstolos, dos discípulos. Tantas vezes eles ofenderam a Cristo
com atitudes, com pecados, com fraquezas. Jesus foi paciente com todos eles. Restaurou a Pedro, que o negou, exceto Judas, porque era o filho da perdição. Mas os outros foram todos restaurados por Cristo, porque Cristo foi paciente com eles. 3 anos sofrendo ofensas e vendo as fraquezas de seus discípulos, mas ele foi paciente. E é assim que deve ser na igreja. É assim no nosso relacionamento fraternal. É assim também quando nós, oficiais da igreja, vamos repreender o irmão que está em pecado. Porque Paulo diz em 2 Timóteo, ele vai dizer assim, 2 Timóteo 2, 24, ele diz assim, ele diz, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Disciplinando com mansidão. É aquilo que Paulo nos ensina aqui. E tendo consciência de que nós não somos melhores e superiores, e que podemos até cometer o mesmo pecado, ou até um pecado pior do que aquele irmão que caiu naquele momento, aquele que necessita de correção. É por isso que Paulo termina o nosso texto dizendo, no verso 1, guarda-te para que não sejais também tentados. Ou seja, irmãos, a paciência para com o outro, ela flui exatamente desse sentimento seu, de que você também pode pecar, de que você também é inclinado a fraquezas. Isso vai fazer você paciente com o seu irmão. Isso não quer dizer que a igreja vai tolerar o pecado. Isso não quer dizer que a igreja não vai disciplinar até chegar ao ponto da excomunhão um irmão que persiste no seu pecado. Mas isso deve ser feito com paciência. Inclusive, a forma como nós lidamos, né, com irmãos que persistem no pecado, ela é bem paciente mesmo. Existem vários passos. A disciplina fraternal, que é entre irmãos, a disciplina dos oficiais da igreja, e só depois anúncios na congregação, leva um tempo para orar pelo irmão, para visitar o irmão, e só depois de todo esse processo é que alguém que não se arrependeu pode ser excluído da congregação. Portanto, exercer esse espírito de paciência, de brandura uns com os outros. Meus amados, se nós, pela graça de Deus, colocássemos em prática isso que Paulo está ensinando aqui, com certeza, pecados como a vanglória, o autoconvencimento, pecados como a inveja, a fofoca, a indiferença, seriam evitados dentro da igreja e haveríamos de promover a edificação uns dos outros com os nossos dons. A questão é, você é um crente cheio do Espírito Santo? Você tem andado e sido guiado pelo Espírito Santo? Como é que você pode ser esse crente cheio do Espírito e que anda no Espírito? Não é falando línguas estranhas. Não é, irmãos, recebendo uma revelação do alto, do céu. Não. É simplesmente cultivando relacionamentos frutíferos e saudáveis dentro da igreja e também na sua família. A nossa oração é que Deus nos livre, irmãos, de provocar uns aos outros, de invejar uns aos outros, mas que Ele nos encoraje, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito que em nós habita, a carregar as cargas uns dos outros, para que assim venhamos cumprir a lei de Cristo, ou seja, amar uns aos outros como Ele nos amou, para que o nome dEle seja glorificado em nossa vida, para que o mundo creia, porque Ele disse que se nós tivermos amor uns aos outros, muitos verão e poderão crer, mas que também o nosso próximo seja abençoado com o nosso testemunho, com o nosso serviço de amor
àqueles que nos cercam. Que Deus nos ajude não somente a falar sobre o amor de Cristo, a pregar e a cantar sobre o amor de Cristo, mas que Ele nos dê a graça de viver, praticar e demonstrar o amor de Cristo em nossos relacionamentos. Que Deus seja glorificado, irmãos, na nossa vida, e que a sua igreja seja edificada vivendo o amor de Cristo. Amém. Amém.